A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Você percebeu que a gente virou o celular hoje, né? Para ver se melhora aí a imagem. E nós vamos começar a nossa exposição bíblica, né? Sei que você já está em atitude de reverência aí na sua casa, no local onde você está. Nós louvamos a Deus pela sua vida e nós queremos começar essa live de hoje desejando um feliz Dia das Mães a todas as mães da Terceira Igreja, aos simpatizantes da Terceira Igreja, todos aqueles que estão conectados conosco nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente sua vida, né? Nós lamentamos, em nome do Conselho da Terceira Igreja, não poder realizar como todos os anos o culto alusivo ao Dia das Mães, né? Com tudo aquilo que a gente sempre prepara, né? Uma verdadeira festa para as mães. Hoje, nós por força maior, por força da lei, não podemos estar no templo. Então, em nome do Conselho da Terceira Igreja, eu quero felicitar a todas as mães que estão conectados conosco e também aos filhos, né, que têm mães, que tem ainda a presença da sua mãe em vida, que você possa ainda nesse dia render graças a Deus por ter uma mãe. É uma dádiva, né? Em nome de Jesus. Então nós queremos, antes da exposição bíblica, passar alguns avisos. Cremos que está mais próximo, né, a questão do fim da restrição da lei do governo. Nós acreditamos que agora está bem próximo das coisas voltarem à normalidade. Foi adiado aí do dia 11 para 18 e nós estamos aguardando. Estamos em sintonia com o presbitério, com o sínodo, com outros pastores, né, antenados aí sobre a volta dos cultos. Então que a gente possa estar orando nesse meio tempo pelo nosso país, tá bom? Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, né? Vai segurando aberta aí, para a gente meditar na palavra do Senhor. Em 4, nós vamos visitar o capítulo 4, falar um pouco do livro todo, que é um livro curto, né? Da carta toda, mas nós vamos visitar todo o livro, mas vamos focar no capítulo 4. Nosso versículo maior é o versículo 19, que vai tratar da questão da mãe, ou usando a ilustração de mãe, né? E nós vamos então ministrar como se fosse mais ou menos o seguinte: o teminha da noite que tal ser mãe duas vezes do mesmo filho? É possível isso? Vamos ver isso na Bíblia, na exposição bíblica dessa noite, em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus, aqueles que estiveram orando, né, pela questão do nascimento da filhinha do Rafael, da irmã Elisete. Está muito próximo, inclusive, salvo engano, ontem ela teve que ir ao hospital, está muito próximo mesmo. E graças a Deus, aqueles que estiveram orando, né, questão do enxoval. Hoje a Igreja Presbiteriana Betânia mobilizou lá as irmãs da SAF a semana e conseguiram abençoar aí a vida da Jéssica, esposa do Rafael, da irmã Elisete. Nós louvamos a Deus mesmo, porque foi uma doação abençoadora, né? Coisas boas e novas. Também mais uma semana de distribuição de cestas básicas, oração nos lares. Nós louvamos a Deus que está orando por nós, né? Nós há 15 dias tivemos o culto na igreja e ficamos de orar um pelo outro durante toda a semana para que ninguém fosse coronado, né? Pegasse o coronavírus. Então nós louvamos a Deus, apesar de que no Recanto ontem nós tivemos a 38ª morte de Covid-19 no Distrito Federal, foi aqui no Recanto ontem, né? Então a gente lamenta. E também está mais pertinho da nossa quadra, né? Morreu uma vizinha da Fátima, não foi a 38ª, mas morreu de coronavírus. Esteja orando pelo nosso país, não vamos parar de orar. E aí eu queria fazer uma convocação para você. Meio-dia, orar pelos filhos. Bota o reloginho para despertar. E 5 da manhã nós estamos de joelho pela igreja, pelo Brasil, por causas outras. 5 horas da manhã nós estamos orando, pedindo a Deus sua graça, sua misericórdia, tá certo? Enquanto não volta às atividades no templo. Muita saudade, né, do bate-papo de casais, as reuniões da UMP, as visitas do MP aos sábados, tem a nossa SAF, a UPH com o presbítero Edson aí à frente para ser federada. Então tem muita coisa, o projeto Caldas Novas com o nosso ônibus, muita coisa que infelizmente o coronavírus estacionou
e nós precisamos estar em oração, tá certo? Vamos para a exposição bíblica. Quero orar com você que está em casa, nossa oração, para que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, tá certo? Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, como que eu faço para dizimar, né? Quem tem os grupos da igreja, converse com o tesoureiro diretamente e Deus vai lhe dar essa possibilidade. A obra do Senhor precisa. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por essa noite, Pai. Dia das Mães. No ano normal, em datas normais, nesse momento nós estaríamos na igreja, em festa, abençoando as mães, abraçando as mães, e nós fomos impedidos disso nesse domingo, Dia das Mães, Senhor. Isso não nos furta de orar por cada mãe que está, meu Deus, interligada conosco neste momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nome que está acima de todo nome, e nesse nome há poder. Eu quero orar, Senhor, no nome de Jesus, por todas as mães. Pai, tu sabe que cada mãe está passando, os problemas que estão enfrentando, as provações, as bênçãos recebidas, os motivos de agradecimento. Ó Deus, as mães que estão tendo luta com os filhos. Ó Deus, nós oramos, ó Pai. Oramos para que cada mãe dessa receba a dádiva, a bênção do Senhor, a consolação, o fortalecimento do Senhor. E sobretudo, como o pastor Bill tem falado, receba a orientação do Espírito Santo para tomada de decisões, para a continuidade da sua vida. Ó Deus, queremos sim, nessa abertura de live, Senhor, orar pelas mães. Abençoe cada mãe. Deus, quero orar pelas as mães, Senhor, que ainda não viram os rostos do seu filho, meu Deus, ao vivo, visualmente, que ainda estão tendo essa oportunidade através de aparelhos outros. Abençoa as grávidas, Senhor. Deus, quero colocar a Vanessa, quero colocar a Luciana, a Joelma, a Jéssica, quero colocar a Águida, Senhor, abençoa o FF. Deus, em nome de Jesus, cubra com a tua boa mão, Senhor, a Dani, Senhor, a mais nova grávida desse grupo que nós temos orado, que o Senhor cuide com a tua graça. E continua também sendo com o Vicentezinho, ó Pai, que tenha, meu Pai, um crescimento abençoado, da prematuridade à normalidade, conduzida pelo Senhor, ó Pai. Nós oramos, Senhor, por Laiane também, mãe recente, mãe nova. E, Senhor, eu oro pela mamãe Vanira, Senhor, que é a mãe das minhas filhas, que o Senhor cubra essa mãe com a tua bênção também, e que esteja abençoando profundamente as suas filhas, filhas minhas, em nome de Jesus nesta hora. Em nome das quais eu oro pelos filhos da igreja. Oro por cada filho, para que reconheçam a bênção que é ter uma mãe. Eu oro agora e abençoa a minha, que ela se encontre guarida e sejamos abençoados pela exposição bíblica, ó Pai. Também já com gratidão no coração. Obrigado porque mesmo diante das circunstâncias do Brasil, nós temos tido essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Muito obrigado. Fale conosco, merecer não merecemos, mas te pedimos, nos méritos de Cristo. Amém e graças a Deus. Amados, então vamos para a palavra do Senhor, né? Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim, segure sua Bíblia. Aquele pedido que eu tenho feito aqui nas lives, né? Eu estou em minha casa, você na sua. Mas vamos ser reverentes, né? Nesse momento. Não deixe a televisão ligada. Tenha um certo controle com as pessoas que estiverem na sua casa. É momento de reverência diante da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou eu gosto mais, sempre digo para a igreja, né? Eu gosto mais da expressão gerado. Lá no grego não é formado, é gerado, né? De gerar, de ser gerado num ventre mesmo de uma mãe, né? Então, meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto de novo, até que Cristo seja gerado em vós. Que Deus em Cristo nos ilumine com a sua palavra. Amados, esse texto foi escrito por Paulo, né? E aí, como nós já falamos, o teminha da noite seria: que tal ser mãe duas vezes do mesmo filho? E esse texto está no livro de Gálatas.
que é a carta de Gálatas? Deixa eu fazer você entender um pouco desse livro bíblico, canônico, reconhecido canonicamente. Gálatas, primeira coisa, foi um livro que não teve dificuldade de entrar no cânon, de ser colocado no cânon sagrado. Alguns livros tiveram dificuldade, né, na formação do cânon. Nós temos os pseudos evangelhos, os pseudos apocalipse, as pseudos cartas. E o que é pseudo? Falso, né? Então, no tempo que foi fazer a compilação bíblica, os documentos eram analisados e vistos, isso é manuscritologia. Havia muitos itens para que aquele livro fosse considerado um livro sagrado, né? E alguns livros tiveram dificuldade, Gálatas não teve nenhuma dificuldade de ser considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo e ser canonizado, né? Então, nós temos o livro de Gálatas com essa facilidade, primeiro. Segundo, Gálatas tem há duas linhas. Uns estudiosos dizem que Gálatas foi escrito para as igrejas que estavam ao norte da Galácia, e há uma outra linha que diz, não, Gálatas foi escrito para os irmãos que moravam ao sul da Galácia. E aí, o que essa diferença tem a ver, pastor? É que se nós considerarmos que o livro de Gálatas foi escrito ao pessoal do norte, aí nós vamos ter um livro, né, escrito entre o ano 53 e 57 da era cristã. E se nós considerarmos que Gálatas foi escrito aos irmãos do sul, aí a data muda, seria 51 a 53 da era cristã. Isso mudaria tudo. Por quê? Porque Gálatas passaria a ser o livro mais antigo canônico escrito por Paulo. Então nós estaríamos essa noite, nessa live, diante do documento mais antigo paulino. Então por isso que é importante citar isso para você, que tem importância as datas, né? Imagina você, o homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever a maioria dos livros bíblicos, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo é usado pelo Espírito Santo para escrever 13, e nós estamos diante do documento mais velho. Então, quem ama a Bíblia, quem respeita a palavra de Deus, veria com outro peso isso. Então, essa primeira informação que eu quero que você tenha do livro de Gálatas, né? É que se foi escrito para os irmãos do sul, tem uma data. Se foi escrito para os irmãos do norte, tem uma outra data. Segunda coisa, é o problema dos judaizantes no livro de Gálatas. Gálatas, meus amados, deixa eu explicar um pouco sobre o que é judaizante, né? Judaizantes eram judeus convertidos, mas esses judeus, eles continuavam crendo que os gentios tinham que observar algumas coisas da lei para poder serem salvos, né? Lá na frente nós vamos entrar, porque isso aí ataca uma doutrina basilar, que é o solas Cristo, né? Os 5 solas, lembra? Um dos 5 solas, dos 5 é o solas Christos. No latim, para o português, somente Cristo, né? Solas, somente. Christus, Cristo. Então, ataca o solas Cristo, o problema dos judaizantes. Que nós tivemos um acampamento tratando de Colossenses, mostrando a superioridade de Cristo. Daqui a pouco a gente entra nisso. Então, havia a síntese que Paulo está escrevendo. Ele, claro, não está em Gálatas, por isso que está escrevendo para, né? Quando ele está escrevendo para os irmãos, né, na Galácia, ele está querendo combater, a síntese do livro é combater a questão dos judaizantes com a lei, né? Querendo colocar a lei de igual modo com o evangelho, tá bom? Isso aí nos leva a combater, né, o thompsismo. O que é o thompsismo? Tem uma Bíblia chamada Bíblia de Thompson. A Bíblia de Thompson, ela é dispensacionalista. O thompsismo prega que Deus tem 2 povos. E Gálatas, né, o Espírito Santo usando Paulo, quer deixar claro que só há um povo. Que Deus encerrou tanto judeus como gentios debaixo da lei, para que eles soubessem, ambos os povos, que somente Cristo pode salvar. Tá bom? Então, Paulo está escrevendo aos Gálatas para combater isso também, né, essa atuação dos judaizantes. Quando eu entrar propriamente nos versículos, nós vamos ver isso com mais profundidade.
E, claro, terceiro lugar, uma vez combatendo os judaizantes, era falar da força da liberdade em Cristo. Tá bom? Então, era isso que o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para escrever aos irmãos que estão na Galácia, e que isso é daí que nós vamos tirar as lições para nós nesse Dia das Mães, permitindo Deus nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos dar mais um passo? Aí talvez você tenha perguntado, pastor, de qual linha? Do sul ou do norte? Eu acredito que Gálatas é sim o livro canônico mais antigo que nós temos escrito por Paulo. Então, para provar isso, você está aí com sua Bíblia, está em casa, nós estamos em culto, ouvindo a palavra do Senhor. Volte aí sua leitura no versículo 6 do capítulo 1, tá bom? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Lá vai dizer assim, um minutinho para você abrir. Lá diz assim um texto sagrado: admira-me que estejais passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É esse texto, amados, que os apologetas, né, vem da palavra apologia, os defensores da fé, usam para combater a igreja dos santos dos últimos dias. É o livro de Gálatas. Porque é nesse texto que Paulo, discorrendo, vai dizer assim: ainda que um anjo descesse do céu e vos pregasse outro evangelho que vá além desse, seja considerado anátema. A palavra anátema é condenado. Então, você sabe que os mormons pregam o livro, né, de Joseph Smith como a plenitude do evangelho, como um complemento à Bíblia, que a Bíblia não está completa. E aí causa alguma dificuldade para nós, porque o Apocalipse, o anjo vai dizer para o apóstolo João, né, sela as palavras desse livro: aquele que aumentar será aumentado, aquele que diminuir será diminuído, né? Então, para nós a Bíblia é completa, é a completa palavra de Deus. Na Bíblia está toda a escritura, toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Então, é nesse texto, nesse documento de Gálatas, que os apologetas vão combater a questão das doutrinas que pregam que a Bíblia não está completa, que ela precisa de mais um livro para ser completa, né? Então, aí Paulo está dizendo para os Gálatas, no versículo 6 do capítulo 1, que está admirado, admira-me, né? Eu estou admirado de vocês, ó Gálatas, de vocês estarem passando tão depressa do evangelho que eu preguei para vocês para um outro evangelho. E aí ele vai discorrer que não existe outro evangelho, que os outros evangelhos devem ser considerados anátema. Então, os judaizantes, Paulo ausente daquela cidade, queriam convencer os Gálatas de alguns costumes judaicos, né? Olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam... Então, vá uma série, principalmente, amados, da lei cerimonial, né? As cerimônias. Não caia nessa, claro, de dizer que o Velho Testamento não serve mais para nada, que se cumpriu, de jeito nenhum. Como que a gente separa a lei? A gente separa a lei entre cerimonial, a lei moral, a lei civil, não é? E quando Paulo está falando da lei cerimonial, claro que essa lei caducou, né? E essa lei, ela teve o seu cumprimento em Cristo Jesus. É dessa lei que Paulo está falando. Mas a lei moral, essa não caduca. Porque a lei moral, ela revela o caráter de Deus. Por exemplo, o mesmo não matarás do Velho Testamento serve para hoje. Olha como o Velho Testamento está servindo para hoje, né? O mesmo não cobiçarás do Velho Testamento serve para hoje. Por quê? Porque faz parte do núcleo da lei moral de Deus, né? E Paulo está dizendo para os Gálatas não cair dos judaizantes, para saber que a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. É por isso que o apóstolo João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que Jesus não é um cordeiro, né? Jesus não é uma ovelha do sexo masculino, um cordeiro. Mas João está sendo usado pelo Espírito Santo para fazer alusão às cerimônias, né? Era obrigado a pegar um cordeiro, sacrificar, tal. Então essas cerimônias se cumpriu em Cristo, né? O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Amém, irmãos? E é claro que é um outro estudo para explicar em que aspecto esse pecado foi tirado, mas para entender a lei cerimonial. Então é isso que Paulo está combatendo os judaizantes
na mente dos Gálatas, né? Olha, tomem cuidado, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão passando depressa demais do evangelho que eu preguei para vocês, tá certo? Então tá aí o versículo 6 para mostrar aquele escopo que eu falei do livro de Gálatas, tá bom? De onde vinha o ensino de Paulo? Porque uma coisa que os judaizantes pregaram lá na cidade dos Gálatas era que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade. E uma das coisas que Paulo vai fazer no livro de Gálatas é mostrar as credenciais de apóstolo dele, né? Isso está no livro de Gálatas, não é o tema de hoje. Então Paulo quis deixar claro para aqueles irmãos que estavam na Galácia, que estavam sendo enganados pelos judaizantes sobre, olha, não passem depressa para outro evangelho. Segundo, olha de onde vem o meu ensino. E aí eu vou ler um texto para nós, né? Você está aí no capítulo 1 de Gálatas ainda, nós estávamos no versículo 6, nós vamos para o 10 a 12. Preste atenção, eu vou ler devagar. Gálatas capítulo 1, versículo de 10 a 12, preste atenção. Paulo agora defendendo que o evangelho que ele estava pregando não vinha de onde é que ele vinha, que não era de homens, né? Então diz lá, verso 10, Gálatas 1, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Aí ele diz, ou procuro agradar a homens? Se agradasse assim a homens, não seria servo de Cristo. E essa referência que ele está fazendo, irmão, já é porque os judaizantes, eles estavam querendo o benefício, queriam o dízimo, queriam a contribuição daqueles irmãos, e ele, com essa contribuição, ele queria que eles, né, desprezassem o apóstolo Paulo. E aí Paulo está escrevendo no versículo 10, dizendo isso, olha, se eu procurasse os benefícios dos homens, eu não seria servo de Cristo. Verso 11, faço-vos, porém, saber, quer dizer, eu quero que vocês saibam disso, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Está vendo? Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, ele não é segundo homens. E verso 12 para fechar. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Percebe? Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não aprendi de um homem para outro. É uma revelação que eu recebi de Jesus Cristo, né? Por isso que no outro momento ele vai dizer, olha, eu sou o mais fraco, o menor, porque eu vi Jesus fora de tempo. Porque uma das credenciais para ser apóstolo era ver o Senhor Jesus, né? Então ele, para ser apóstolo, claro, ele teve que ver o Cristo. E ele viu o Cristo fora de tempo. Você conhece a passagem bíblica de Atos capítulo 9, do encontro de Paulo com Cristo, né? E Paulo chega a dizer, ainda sendo Saulo, quem és tu, Senhor? E Jesus fala para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, amados, e depois o Senhor aparece com ele, né? Na visão de Macedônia, você sabe muito bem. Então, Paulo está agora com duas defesas, né? Eu estou admirado que vocês estão passando para outro evangelho. E segundo, eu vou mostrar para vocês que o meu evangelho ele não veio de homem. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Mais um. Então, amados, e como o ensino dos judaizantes era querer fazer com que os Gálatas, o pessoal da Galácia, eles guardassem a lei, aí eu quero que você adiante um pouquinho, nós vamos para o capítulo 3, né? Versículo 10 e 11, Paulo vai mostrar que a lei não tem como salvar, né? A lei não salva. A lei, ela avulta o pecado. Ela diz, ó, você é pecador, quando ela diz, não adulterarás. Não é? Então, a lei não foi para salvar. A lei foi para mostrar a necessidade de um salvador. A lei, amados, foi nos dada para mostrar a nossa miserabilidade, o quanto pecador nós somos e o quanto precisamos de um salvador. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Por isso, ninguém nunca foi salvo pela lei, porque não conseguiu cumpri-la mesmo, né? Porque a lei, ela aponta para, olha aí o modo perfeito de servir a Deus. Você tem condição de fazer isso? E aí a pessoa olhando a lei, ela diz, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Eu preciso que alguém pague para mim, que alguém me compre, que alguém me salve. Isso é o papel da lei, tá certo? Então vamos para o texto para ficar isso claro, não ficar nas palavras do pastor Bill, para você me incluir fora dessa, né?
Não vai dizer que foi eu que disse. Eu vou ler o texto e você tira sua própria conclusão. Eu estou aqui fazendo uma exposição bíblica. Para depois você dizer, o pastor falou que a lei não resolve. Mentira fora dessa. Vou ler o texto sagrado. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim, bem devagar, para entrar nos nossos corações essa noite. Diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, de maldição. Devagar de novo. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, Paulo diz, olha, se vocês querem andar pela lei e não pelo evangelho, pela graça, então eu quero dizer para vocês que todos vocês estão sujeitos a isso aqui. Aí ele diz assim, pois está escrito, ele vai citar a lei. Olha o que a lei diz. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Olha o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Gálatas, né? Ele está dizendo, olha, é maldito todos aqueles que estão sob o regime da lei e não os pratica, são malditos, porque vocês deviam viver segundo, praticar tudo que a lei pede, já que vocês querem, não é, viver debaixo da lei. Paulo está dizendo isso. Ipsiliter foi, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É maldito. Aí ele diz assim, olha só o verso 11, esclarecedor o verso 11. Ele cita a lei e depois vai conjecturar em cima da lei. Ele diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha que palavra, irmãos. Não é pastor Pio. Paulo está dizendo no versículo 11, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Gálatas capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus, porque ninguém consegue cumpri-la. A lei é boa, perfeita e inalcançável sua prática, como pecadores que somos. Não é? Imagina uma pessoa que só peque uma vez por dia. Ela consegue passar o dia santa, mas só pecou uma vez. Mesmo assim, no final do ano, ela teria 365 pecados. Se ela viver 10 aninhos de idade, já serão 3.650 pecados. Não dá, né? Não tem como. Então, a lei é para dizer que nós precisamos de um Salvador. Amém? Ele diz assim, e isso é impossível alguém ser justificado diante de Deus pela lei, porque o justo vai viver pela fé. Ele precisa crer no perdão de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, fechando aqui para nós a questão dos irmãos de Gálatas, né? Da Galácia, eles estavam sendo enganados pelos judaizantes, eles estavam querendo sair de Cristo e ir para a prática da lei, e esses irmãos estavam precisando ser evangelizados com o verdadeiro evangelho. Então, nós estamos vendo, acontecendo na igreja dos Gálatas, um problema. E aí onde a gente quer agora começar a pegar o princípio e aplicar para hoje. O que Paulo vai dizer com isso? Ele diz, olha, presta atenção. Vocês estão tão enfiados no erro que eu tenho que sofrer por vocês. Percebe, irmão, a profundeza da... Você consegue fazer a síntese da coisa? Paulo está numa outra cidade, escrevendo para os irmãos que estão na Galácia, estão dizendo, vocês estão tão enfiados em alguns problemas aí que eu vou ter que fazer algo por vocês novamente. E é aí que entra o Dia das Mães. Paulo, irmão, você devagar, preste atenção. Paulo está sobre a pena da expiração. Aqui não são palavras do coração dele, que ele queria, que ele escolheu, não. Nós estamos diante da inspiração divina, diante da palavra de Deus, diante da Escritura Sagrada, diante da Bíblia. Então o que Paulo vai escrever aqui é o Espírito Santo usando suas mãos apenas, seu intelecto, suas mãos para escrever.
é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Como outras partes das Escrituras, Gálatas é a palavra de Deus. Então o que eu estou falando para você essa noite a respeito do Dia das Mães é que o Espírito Santo, e não Paulo, não é minha explicação, pastor Bill, ou dizer que foi a carne de Paulo, não. O Espírito Santo, na hora de combater um problema que estava acontecendo na igreja dos Gálatas, o Espírito Santo de Deus querendo fazer uma ilustração de algo humano, de algo que estava acontecendo aqui na nossa realidade. O Espírito Santo para garimpar alguma coisa que pudesse ilustrar esse socorro aos Gálatas que estavam sendo sufocados, roubados, furtados, enganados pelos judaizantes. O Espírito Santo de Deus usa uma mãe. Ele usa a ilustração de uma mãe, meu irmão. Isso não é novidade na Bíblia. Olha Isaías. Deus, quando usa o profeta Isaías para falar a respeito de coisas profundas, ele usa de novo a figura de uma mãe. Não é o texto de pregar essa noite, mas vou só recordar em sua mente. Olha Isaías, ele diz assim, ó, ainda, olha só, pode porventura uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Aí Deus diz assim, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha Deus usando a figura de mãe lá no profeta Isaías para ilustrar o seu amor. E agora, isola pastor Bill e isola Paulo. Agora o Espírito Santo, mais de 400 anos depois, que é essa distância de Isaías para Gálatas, né, dá 1.700 anos. Então, essa distância de novo que o Espírito Santo está usando, a figura de mãe para ilustrar o resgate de pessoas que estão precisando ser resgatadas. É brincadeira nesse Dia das Mães. Por isso que a gente brincou, né, com o teminha, que tal ser mãe 2 vezes do mesmo filho? E aí é o que Paulo vai dizer para nós, amados. Né? Olha só o nosso texto da noite. Eu já mostrei para você o contexto de Gálatas, o sofrimento, o engano que eles estavam passando, a necessidade que eles fossem resgatados para Cristo, que não confiassem na lei, que não fosse contra o solas Cristo. Irmão, sabe por que o problema dos Gálatas era grave? Porque quando os judaizantes chegam e dizem assim, olha, você precisa se circuncidar para ser salvo. Você já aceitou Jesus, tudo bem, mas você precisa se circuncidar para ser salvo. Você precisa guardar o sábado para ser salvo. Sabe o que isso significa na prática? É que Cristo é insuficiente. É isso ou não é que a sociedade prega hoje? Você tem Cristo, mas precisa de mais isso. Por isso que Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo e usando a figura de mãe para combater isso, porque isso é grave. É uma afronta, irmãos, querer colocar Cristo em mais alguma coisa. Essa é a profundeza do problema. É a síntese de Gálatas. Essa noite você está aprendendo a síntese do livro de Gálatas. Porque era isso que os judaizantes estavam querendo. Era isso que estava na formação mental dos judaizantes. Olha, você tem Cristo. Agora, se você se circuncidar, se você guardar o sábado, se você fizer aquilo, se você guardar essas cerimônias, você será salvo. Irmãos, isso é uma afronta ao Cristo. A toda a obra de Cristo. Não, irmãos, olha, é solas Cristo, é somente Cristo, não é Cristo e mais um pouquinho, Cristo e mais aquilo, não, é somente Cristo. É isso que a sociedade brasileira e mundial está precisando, e é isso que nós como agentes da ordem, né, pessoas do reino, sermão da semana passada, Deus tem virtudes e quer proclamar essas virtudes, né, 1 Pedro 2,9, que maneira Deus quer proclamar essas virtudes? Através de mim e de você. E nós estamos precisando tirar aqueles que estão no nosso raio de ação, né? Aí você vai saber qual é o tamanho do seu raio de ação, o meu, com quem você se encontra, com quem você convive, qual é o seu ciclo de convivência, aonde você foi inserido como sal e luz. Se é um discípulo de Cristo, você deve combater essa heresia que os Gálatas estavam passando, de ser Cristo e mais alguma coisa. Não, é solas Cristo. É Cristo e não precisa de mais nada. Cristo é suficiente. O solas Cristo é isso, dos 5 solas, né? Que não é Cristo e mais alguma coisa. E Paulo, e aí eu queria até que a gente anulasse um pouquinho Paulo, o Espírito Santo está usando esse homem para
para tentar fazer esse resgate do solas Cristo. E ele, para procurar uma figura humana aqui na terra, ele vai fazer uso da figura da mãe. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Depois que ele fala todas essas explicações que eu disse para você, ele diz assim, ó: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Olha aí. E quem é mãe, né, aqui sabe que dor de parto aqui no original não é a dor que vai de 12 a 14 horas, que é um tempo que uma mãe leva ali na transição do parto, né, de 12 a 14 horas, uma mãe passa ali no sofrimento do parto. Não é só dessa dor que Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para falar. Dor de parto aqui é a partir de ser mãe, que é assim. Uma mãe, ela sofre a dor de parto quando o filho sai de madrugada e demora. Sai de madrugada, não volta. É uma dor de parto. Você está entendendo a profundeza do que Paulo está falando, sendo usado pelo Espírito Santo? Meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto. Paulo está pegando a figura materna. Nesse dia das mães, a gente precisa refletir sobre isso. Não é? Paulo está pegando a figura materna para dizer, olha, o que uma mãe passa por um filho é o que eu vou passar por vocês novamente. E aí ele vai dizer até quando, daqui a pouco eu entro. Então, olha a figura de mãe sendo usada pelo Espírito Santo para expressar o quanto Deus quer nos usar na missão, no resgate. Como nós devemos ser, amados, agentes da ordem, resgatadores, evangelizadores, discipuladores de Cristo. Que essa é a palavra final, né? É por isso que você pode ser mãe duas vezes do mesmo filho. Mãe primeiro porque pariu, porque deu à luz, porque trouxe ao mundo, primeira vez mãe. E pode ser mãe de novo. Pode ser aquela mãe que vai lutar pelo filho espiritualmente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está usando a figura de mãe, irmão. Olha, irmãos, Paulo está dizendo que vai ser mãe deles, porque ele está dizendo, meus filhos, porque eu sofro as dores de parto. Ele não usou uma figura paterna, mas materna. Paulo está dizendo, eu vou ser mãe de vocês de novo. Então uma pessoa pode ser mãe duas vezes sim. Mãe porque trouxe ao mundo e mãe porque vai fazer tudo para que aquela pessoa cresça em Cristo, permaneça em Cristo. Então esse Dia das Mães é especial. Porque nós podemos pegar esse mesmo uso que o Espírito Santo fez com Paulo e dizer que hoje os pais, né, podem ser mãe. Pode sofrer as dores de um parto por alguém. Amém? Claro que o pessoal de Gálatas, né, da Galácia, não era filho de Paulo biologicamente, mas espiritualmente. Então, amados, você que está me ouvindo nessa noite, nesse Dia das Mães, o Espírito Santo está usando Paulo para falar sobre a figura de mãe. Fácil não é. Só uma mãe sabe o que é uma dor de parto. Mas isso é ser discípulo e discipular. Você está disposto a respirar, olhar para o seu projeto de vida à sua volta e dizer, olha, eu podia ser mãe de umas 10 pessoas esse ano. Ou de uma, não sei. Paulo resolveu ser mãe de uma igreja toda, né? Dos Gálatas, a igreja dos Gálatas. Paulo resolveu, vou ser mãe de todos vocês. Eu vou sofrer as dores de parto por vocês. Tem muita gente precisando, meu amado. Tem muita gente com a mente ainda que é Cristo, mais alguma coisa, ou nem Cristo. E para essas pessoas serem discipuladas, serem trazidas para Cristo, é obrigado alguém decidir a sofrer as dores de parto por eles, ser mãe deles. É isso que Paulo está se colocando essa noite, e essa reflexão é profunda para nós no Dia das Mães. Paulo tomando a decisão de ser mãe dos Gálatas. E nós, hein? E até quando, pastor? Olha só o que ele diz na parte B do versículo. Até que Cristo seja gerado em vós. Esse é o final do versículo 19 de Gálatas 14. Eu vou ser mãe de vocês. Você até quando? Até que Cristo seja gerado, formado em vocês. Investir em alguém até ver o seu caráter se conformar ao de Cristo, até essa pessoa entender o propósito de vida que ela se parecer com Cristo Jesus. Olha que profundeza.
Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque o Senhor resolveu usar a figura de mãe para ilustrar o amor de uma pessoa a uma igreja. O apóstolo Paulo, a igreja dos Gálatas. Quantos exemplos há no mundo, mas o Espírito Santo de Deus escolheu o de mãe. Vou repetir o versículo para não ficar nenhuma aresta. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto. Sofro até quando? Até que Cristo seja formado em vocês, seja gerado em vocês. Isso é profundo, meus irmãos. Nós, como servos do Senhor nessa terra, nós não vivemos como vivem os gentios. Os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas metas não são iguais às dos réprobos. São diferentes. E essa noite, pelo Espírito Santo de Deus, você está recebendo essa palavra. Você deveria tomar a decisão no seu coração de adotar alguém como filho e sofrer por ele as dores até que Cristo seja formado nele. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos faça compreender essa palavra, nos faça compreender essa missão que Deus tem em nossas vidas para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que me abençoe, que nos abençoe. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Uma igreja que estava em dificuldade, que estava querendo, meu Deus, sobrepor Cristo, colocar outras coisas ao lado de Cristo, tão importantes como Cristo, para serem salvas. E aí o Espírito Santo do Senhor usa esse homem para dizer, não, 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 não. Não é Cristo e mais alguma coisa. É solas Cristo, é somente Cristo. E eu, para fazer vocês entender isso, eu vou ser mãe de vocês. Oh Deus, em nome de Jesus. Só quem foi mãe sabe a dor do parto. Sabe a dor parturiente diária. De chorar por um filho que erra. De pagar o preço por um filho que fez errado. Deus, em nome de Jesus. Levante esse sentimento no nosso coração, porque naturalmente, carnalmente, nós não vamos tê-lo. Nós não vamos amar o nosso semelhante com um amor desse, se não for colocado pelo Senhor no nosso coração. Então nós apelamos para Ti. Nos ajude. Encha-nos mais e mais com o Teu amor, para com as almas perdidas, para com o errado, para com o torto, para com aquele que precisa, Pai. Até quando? Até que ele compreenda, que ele seja transformado, até que Cristo aconteça nele, seja gerado ou formado, tal qual diz o texto. Abençoa, Pai, esse irmão, essa irmã que participou dessa live essa noite. Que amanhã, segunda-feira, a gente acorde encharcado desse sentimento, Pai, de ser um discipulador. É isso que Paulo foi para os irmãos dos Gálatas, ó Pai, da Galácia. Ele foi um discipulador, ele investiu, como uma mãe investe, ele investiu. Ajude-nos, ó Pai, a ir em direção ao nosso próximo, ao outro, com essa avidez que a gente está vendo o apóstolo Paulo ir. Paulo se desloca dele mesmo para os irmãos da Galácia de tal maneira. E como que a gente vai fazer isso? A gente pede que o Senhor nos dê graça para fazer isso. Oramos a Ti, Pai Celestial, em Cristo Jesus, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, o poder, a consolação, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.